Atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou. Gol! Uma beleza de gol! Do Brasil, Pelé! Fala pessoal, está começando mais um Podcast, seu podcast de educação física e ciências do esporte. Hoje é meu prazer entrevistar nosso querido Felipe Matos, pesquisador super interessado na complexidade do movimento humano e a sua relação com o cérebro e cognição. Já morou em várias cidades do Brasil por causa dos seus estudos. Durante a graduação, em Juiz de Fora, durante a especialização em BH, na Universidade Federal de Minas Gerais, e, por fim, durante o doutorado, ele passou um grande tempo na Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente, ele lidera o grupo de estudos em neurociências e esporte na Universidade Estadual de Maringá. Mas não é só isso. Ele é capoeirista desde pequeno, ama fazer aventuras na mata e viajar para Buenos Aires. Aos finais de semana, ama torcer pelo Flamengo ao lado de seu filho. Querido Felipe, como você está? Fala, Walter. Tudo bem por aí? Aqui tudo ok. Show de bola, show de bola. Novamente temos nosso querido Uriaçu Borges, pós-doc na Escola Superior de Esportes da Alemanha, nos, em plural, Departamentos de Saúde Mental e Performance do Instituto de Psicologia do Esporte. Obrigado, Uri, por mais uma presença no Podcast. Tudo em paz? Obrigado pelo convite, tudo em paz. Show de bola. E temos também Ricardo Júnior, agora ex-estudante de Educação Física e Saúde da USP Leste e quase aluno de mestrado da USP Leste. Fala, Ricardo, tudo em paz? Opa, tudo tranquilo. Obrigado, Walter. Sempre Tamo um prazer. junto. Vamos nessa. Além dos nossos ilustres convidados, temos hoje no Podcast a presença marcante de Flaviano Almeida, profissional de educação física e CEO do maior grupo de academias aquáticas do sul do estado do Rio de Janeiro, o Estúdio Golfinhos. Meu parceiro do handebol desde os tempos do ensino médio e profissional expert na qualidade de vida de pessoas acima de 50 anos. Flaviano, tudo em paz? Graças a Deus. Prazer estar com vocês aqui. Tamo junto. Sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Felipe, eu queria saber um pouco mais da história atrás da sua publicação intitulada A Neurovisceral Integrative Study on Cognitive Heart Rate Variability and Fitness in Elderly. Como vocês tiveram a ideia desse paper? Como vocês selecionaram os coautores? Eu percebi que tem autores do Pará a Maringá, e geograficamente isso é bem longe. E por que vocês escolheram esse tema? Bom, Walter, primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito bom ter esse momento aqui de discussão, né? Científico-esportiva, né? É sempre muito gostoso esse bate-papo, né? E poder falar um pouquinho do nosso trabalho é sempre muito legal, né? A gente observa que esse paper ele teve uma repercussão assim, bastante interessante com pessoas de diversos países, né? Entrando em contato comigo e falando a respeito dos resultados dele, né? Bom, esse trabalho ele surge da necessidade de entender um pouco melhor esse processo de envelhecimento, né? Eu já venho me dedicando à psicologia do esporte e posteriormente à neurociência, né? E eu me debati com essa situação de que o exercício físico na última década ele vem em alta, né, dentro das publicações nas ciências do esporte, trazendo esse potencial efeito neuroprotetor do exercício, né? E aí alguns trabalhos, né, começam a surgir ali no final da década passada, né, em 2009, por aí, trazendo essas questões desse modelo de integração neurovisceral dentro do ambiente esportivo, né? Então, inicialmente, eu estudei essa integração neurovisceral em atletas de futebol, e aí depois, quando eu estava ali caminhando para o início do doutorado, eu comecei a ver essa possibilidade de trabalhar com grupos de idosos, e aí veio essa ideia, né, de trabalhar com o efeito neuroprotetor do exercício físico, né, e da aptidão física nesse processo de envelhecimento, né? E aí a gente observa que o exercício físico ele tem um potencial muito grande
de benefícios, né, no desempenho, principalmente das funções executivas, que são habilidades cognitivas que estão, né, integradas com a função cardiovascular, né, dentro desse modelo de adaptação cardiovascular, que vai ser fundamental aí para a regulação emocional e comportamental, principalmente da população idosa. Eu acho bem interessante. Até o Uri fez um comentário quando a gente estava nos bastidores aqui, que o Uri já havia baixado esse paper. E acho o mais legal ainda agora conversar com você. Quando eu estava lendo esse paper, eu percebi que o discurso é sempre o mesmo, né? Conforme as pessoas envelhecem, então aumenta o número de anos, eles têm um declínio cognitivo muito grande. E essas capacidades cognitivas, elas tendem a ter cada vez, vamos dizer assim, de se deteriorar com o tempo. E eu percebi que no paper você usou 3 tipos de testes diferentes. Você poderia falar um pouquinho mais por como você selecionou esses testes e quais tipos de capacidades ou funções cognitivas esses testes conseguem mensurar? Bom, Walter, primeiro, a função executiva, né, são habilidades cognitivas superiores na nossa espécie, bastante evidentes, né, que estão relacionadas aí à nossa capacidade de resolver problemas, né, de manipular informação, de controlar comportamentos inadequados, né? Então, isso é extremamente importante, né? Para controlar o comportamento nosso social, quanto indivíduos e espécie de uma forma geral. Isso é E quase o que aí, nos difere dos outros primatas, né? nós temos isso bem mais desenvolvido, né, do que os demais, né? Bom, mas isso, como eu falei que os trabalhos com exercício físico, né, vieram ampliando, né, de forma significativa na última década aí, se mostrou que há um benefício assim maior, né, dentro dessas funções executivas do que em outras habilidades cognitivas, como atenção, como processamento de informação ou memória declarativa ou de longo prazo, né? Então, as funções executivas, elas me parecem reagir melhor, né, ao exercício físico, né, ao treinamento físico de uma forma geral. Então, eu resolvi, então, fazer esse trabalho focado nas funções executivas. Os testes, eles foram escolhidos para a gente avaliar todo um espectro das funções executivas, né? Então, com esses 3 testes, nós conseguimos avaliar o controle inibitório, a resolução de problema e flexibilidade comportamental e a memória operacional em si. Então, por isso que a gente resolveu pegar 3 testes para a gente conseguir ver se há uma interação, né, maior com uma habilidade específica ou se é geral, né? Muitos dos trabalhos que nós temos na literatura traziam apenas um teste, às vezes 2 testes, né? E aí ela não abrange toda a complexidade das funções executivas e também fica difícil da gente detectar se há ou não um maior benefício, né, do exercício e de uma boa aptidão física em uma determinada habilidade executiva, né? Sim, bem interessante. O último paper do Uri, que a gente até conversou no último podcast, ele também acessou outras funções cognitivas, mas usando o TVNS. Só que no podcast que está aberto para todo mundo, na verdade, isso ainda não está em foco. Ricardo, você queria fazer uma pergunta? Perfeito. Observando o paper, né, Felipe, uma coisa que, até aproveitando que vocês estão falando dos testes e tudo mais, uma coisa que me chamou um pouco a atenção é quando vocês comentam lá no artigo sobre os critérios de inclusão e exclusão, né? E aí vocês usam, dentro desses critérios de exclusão, o Mini-Mental, né, para poder verificar se esses indivíduos, eles têm ali um mínimo de capacidade cognitiva para poder realizar os testes e tudo mais. E existe um corte para quem tem baixa... para quem tem uma menor escolaridade, que ali é o de 21, que é do próprio teste, né? E 24 para quem tem uma alta escolaridade. Aí eu fiquei com isso um pouco na cabeça, se vocês chegaram a discutir se isso poderia influenciar, né? Nos outros testes de função executiva, o fato de você ter de baixo e com uma maior escolaridade no mesmo grupo.
Bom, Ricardo, o que nós observamos, né, de uma forma geral na ciência cognitiva atual, que é uma tendência a gente tentar buscar grupos mais heterogêneos, né? Isso traz uma maior representatividade para a tua amostra. Então, se você conseguir ter dentro de uma mesma amostra indivíduos, por exemplo, com níveis de escolaridade diferentes, a tua amostra ela é mais representativa, você tem um poder de extrapolação desses resultados maior, né? Porque a tua amostra ela é uma amostra mais complexa. Então, se você tem uma amostra que varia mais, quando você encontra uma diferença real ou uma correlação significativa dos seus dados, a possibilidade de você extrapolar isso para a população em geral, ela é maior do que se você tiver uma população muito específica, né? Por exemplo, com um grupo de escolaridade muito limitado. A escolaridade, nesse caso, ela foi observada e levada em consideração porque ela influencia no desempenho cognitivo e no envelhecimento neurocognitivo, né? A escolaridade, a cultura, o acesso a esse tipo de informação, né, de uma forma geral, né, de uso do cérebro, é também neuroprotetor, né? Então, a gente teve que pensar nisso também, né? Selecionar isso também, e até mesmo para ver a capacidade de realização dos testes, né? A população brasileira era uma população muito pobre ainda, né? Então, nós temos ainda uma parcela da população, principalmente a população idosa, com baixa escolaridade. E aí, uma das preocupações que nós tivemos é se eles teriam habilidade e já estariam familiarizados, né, com a utilização de computadores, por exemplo, porque eles precisariam fazer os testes em versões computadorizadas, né, para a gente ter uma condição de melhorar a precisão dos testes. Mas não adianta a gente ter um teste preciso se eles não estão adaptados a utilizar a máquina, né? Então, Cara, a gente essa teve esse sacada cuidado também. essa sacada é muito boa, Felipe, porque não faz sentido, exatamente o que você falou. Imagina você usar um teste que é muito sensível, contudo os participantes não conseguem interagir com o objeto ou com o método. Eu percebi isso quando eu trabalhei com pessoas com deficiência intelectual. Por mais que a complexidade fosse enorme, se eles não entendem o comando de apertar ou não apertar um botão, por mais que o teste seja sensível, infelizmente você não consegue adquirir nesse teste as informações que são realmente válidas. Muito legal essa sacada sua. Muito legal. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o processo de revisão. Eu vi que você citou um amigo nosso em comum, o Silvano Laborde, que na verdade foi orientador do URI de doutorado na sua literatura, mas eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o processo de revisão. Como foi o processo de revisão desse paper, Felipe? Foi assim, os nossos pares científicos foram bem chatos e foram meio que ranzinhos, porque eles falaram, ok, não faz sentido, ou, ó, uma ideia muito boa. Como foi o processo de revisão? Recebeu feedbacks positivos ou negativos? Como foi? Walter, esse processo de avaliação, né, de um trabalho científico, né, ele é um trabalho extenuante, né, ele é um trabalho cansativo, né. Eu trabalho como revisor de alguns periódicos, né, que me solicitam esse tipo de avaliação, mas particularmente eu nunca tinha submetido um artigo, né, para esse grupo editorial, né, que é a Frontiers. Eles são um grupo bastante rigoroso, mas ao mesmo tempo os revisores, né, numa primeira revisão, né, eu não tenho noção de quem são os pares, né, duplo cego, é um processo de duplo cego. O primeiro parecer que veio foi um parecer bastante extenso, né, com muitos questionamentos, com muitas dúvidas, algumas indicações, né, de por onde seguir. E a partir do momento dessa minha primeira resposta a esse parecer inicial, a gente abre uma linha de discussão, né? Então a gente consegue pontuar cada uma dos questionamentos dos revisores. E eu achei esse processo extremamente interessante e válido para melhorar o artigo, né? Sim. Então, se eu pego aquele artigo inicial, que foi a primeira versão submetida à revista, até o que foi lançado finalmente, né, a versão final dele, disponibilizada na internet, foi um processo aí que durou em torno de 6 meses,
né? A partir da primeira revisão, a gente teve 3 meses de bate e volta desse artigo, né? Então, eu acho que eu devo ter dado umas 4 ou 5 respostas, pelo menos, para os editores, até a gente chegar Nossa, no momento deles falarem, tá ok, que né? legal. O Uri também, Foi bem legal, a construção do trabalho foi bem legal nesse que sentido. legal. O Uri também é revisor de alguns jornais da Frontiers, e no podcast dele também a gente fez essa piada, né, Uri? Falando que talvez a gente poderia fazer só um podcast falando sobre como ser revisor do Frontiers, na nossa perspectiva, porque é um processo bem interessante quando você manda um paper, mas também quando você revisa o paper. Mas 6 meses, o que você acha, Uri? É um tempo bom, né? 6 meses entre mandar e ser aceito. Para Frontiers, eu acho foi mais ou menos uma experiência também quando eu publiquei 2 papers lá até agora, como primeiro autor, e minha experiência foi essa, mais ou menos 6 meses, o que comparado com os journals periódicos como eu conheço, que não são open access, é até rápido, né? Eu já tive experiência de mais de 1 ano já esperando. E você falando, Felipe, que foram 5 rodadas, caramba, dá um cansaço só de ouvir isso. Tô cansado agora só de ouvir isso. Mas contando que foram 5 rodadas, né, de revisões, 6 meses até foi bastante eficiente na minha percepção. Bem legal. O que acontece, Yuri, eu tenho um dos meus parceiros, né, que escreveu o paper comigo. Ele é bastante focado em responder rápido às revistas, né? É um cara muito experiente, né? Então, o artigo chegava, na hora que o e-mail batia na nossa caixa de e-mail, no dia seguinte a gente já estava trabalhando na resposta, né? Então, eu acho que isso ajuda, né, a agilizar também esse processo de ida e vinda, né, do artigo diversas vezes. Na verdade, eu também aprendi isso no doutorado também, que você deve responder, se possível, dentro de 2 dias depois de receber o e-mail, porque isso aumenta a chance de você conseguir publicar esse paper né? Porque mantém no flow, né? O processo e os revisores não têm que reler tudo porque faz tempo que leram, né? Então eles têm mais abertura para o manuscrito, né? Bem legal isso. Felipe, eu acho que a essência desse podcast esbarra muito no como a gente pode realmente transferir os resultados da academia para a prática. Como eu falei, o Flaviano tem muita experiência de trabalhar com idosos e, por incrível que pareça, há muito tempo ele faz isso por opção, o que normalmente na educação física no Brasil ainda tem essa temática de ser beleza ou performance. E ele sempre teve essa necessidade intrínseca mesmo de trabalhar com pessoas com acima de 50 anos ou 65 anos às vezes. E eu gostaria que se você pudesse, assim, como se você pudesse falar para a prática da educação física no Brasil, como você vê que os resultados ou a história desse paper poderia ser transferida para essa realidade? Bom, primeiro que esse público idoso é um público extremamente interessante de se trabalhar com ele, né? É uma tendência mundial o envelhecimento populacional, então cada dia mais nós teremos aí uma parcela da população maior nesse extrato considerado idoso, né? E com esse aumento da expectativa de vida também, esse idoso ele é cada dia mais ativo, ele é cada dia mais dinâmico, né? Podemos dizer até que eles são mais joviais. Hoje em dia, você olha para um sujeito com 60 anos, é diferente de você olhar para um sujeito com 60 anos há 20, 30 anos atrás, né? Eles são mais dinâmicos e etc. Eu tenho trabalhado com idosos desde que eu cheguei aqui na UEM, né? Já tem mais ou menos uns 7 anos que eu estou aqui na instituição, e nós temos um projeto, inclusive, de extensão, que é o ProCid, que atende em torno de 120 idosos com treinamento multicomponente, né? Treinamento funcional e aulas de ritmos, né? Já teve período também da gente trabalhar com treinamento resistido e etc. É um projeto muito legal. E aí, esse meu envolvimento com essa população, né? Veio me trazendo diversos questionamentos a respeito, né, do que a gente precisa, né, do que está faltando na educação física, olhar para esse grupo, né, para esse público especificamente, né.
E aí, com esse aumento da expectativa de vida, um aumento de pessoas idosas no país de uma forma geral, a gente também tem um aumento de doenças neurodegenerativas, né? Eles envelhecem mais, eles envelhecem fisicamente com uma condição relativamente saudável, né? Mas começam a surgir problemas neurodegenerativos. E ainda se percebe uma formação geral de base na graduação, dentro dos cursos de educação física, e aí eu posso falar por experiência no Brasil, por ter rodado, né, Sudeste, Sul, Nordeste, Norte, né? Quando você falou da minha estada no Rio Grande do Norte, né, durante o doutorado, eu também fui para o Pará, também passei uns meses no Pará, né, na Universidade Federal do Pará, no laboratório de neuroplasticidade de lá. Então, eu posso falar de uma forma ampla, né, da formação do educador físico no Brasil, que a gente ainda carece ainda de conhecimento sobre esse tema, né, sobre cérebro, sobre neurociência, sobre psicobiologia da atividade física e do exercício físico, né, um conteúdo específico, né, para o movimento, digamos assim, e principalmente dos processos demenciais, né? Esse entendimento de problemas neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer, transtorno cognitivo leve, e é um grande filão, digamos assim, para o trabalho do educador físico. Sim. Né? Então, eu acho que a gente pode trazer essa informação, né, esse conhecimento, né, para o professor de educação física, porque esse trabalho ele mostra que há uma relação estreita, né, entre cognição e comportamento e aptidão física, né? É até interessante porque depois que nós publicamos esse paper, eu participei de mais umas 2 bancas de mestrado e doutorado com exercício físico para esses grupos, né, de populações com idade mais avançada, e a gente percebe que equilíbrio e aptidão cardiorrespiratória estão muito atreladas à cognição de uma forma geral, né? E isso é extremamente importante para a adaptabilidade. Então, é importante que o educador físico trabalhe essa adaptabilidade nesse sujeito, porque ele é um sujeito que é social e cada dia mais ele permanece mais, né, no ambiente. Então, ele precisa estar apto, né, para interagir de uma forma legal, positiva, benéfica, né, com esse ambiente. Essa é uma verdade absoluta. Acho que o Flaviano, lá em Porto Real, em Coatis, ele consegue vivenciar isso muito. De forma geral, os idosos têm uma coisa que a gente não tem na nossa idade média. Eles têm tempo e, com uma certa certeza, eles também têm uma certa segurança financeira por causa de uma aposentadoria. Então, eles se perguntam, vamos dizer assim, o que fazer com isso? E a atividade física, normalmente, ela preenche esse tempo e tem uma capacidade de investimento com os outros fatores, que é a sociabilização, as pessoas trocarem ideia e fazer viagem juntos e assim por diante. Flaviano, na sua experiência, você percebe que, de forma geral, a prática da atividade aumenta a capacidade cognitiva dessa população em foco? Sim, primeiramente, né, boa tarde oficial, e dizer que assim, extremamente feliz por ser chamado para um bate-papo desse, né, totalmente focado na essência da educação física, que é a gente cuidar das pessoas, né? E quando a gente vê um trabalho assim, igual vocês estão propostos a fazer para cuidar dos idosos, a gente atende muito uma necessidade que a população hoje do mundo, né, tem, de realmente ser cuidado. Mas eu prefiro começar falando disso porque, em relação ao que o Valtinho falou, porque a gente vive muito uma cultura imposta pelas mídias, né? Que todo mundo é fitness, todo mundo tem abdômen rasgado, todo mundo tem que fazer dieta demais, não sei o quê, não pode comer carboidrato, tem que consumir proteína demais, e a gente acaba esquecendo da maioria da população que não faz atividade física, ou se faz de uma forma precária por falta de estudo ou por falta de atenção dos profissionais que são responsáveis por isso. No caso, nós. E aí, respondendo ao que o Valtinho me perguntou, do ponto de vista funcional que o Felipe tem falado aí, que ele colocou no trabalho dele, cara, aumenta sim a capacidade cognitiva
E, assim, adaptando isso para práticas básicas, igual, por exemplo, aqui em Quatis, os idosos eles vão a pé no mercado e voltam, dando uma mão para o neto e a outra mão eles precisam segurar a bolsa que traz do mercado. Isso é o que a gente sempre tenta trabalhar especificamente para que eles façam isso com o máximo de habilidade possível. Legal. Porque imagina que daqui ao mercado mais próximo aqui, a gente deve ter uns 800 metros, mas a rua é cheia de buraco, a calçada não é ideal, e se a gente não tem o idoso, que ele é treinado, que ele é equilibrado, que ele é preparado do ponto de vista proprioceptivo ou de todos os pontos de vista fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, necessários para ele conseguir se comportar nisso, ele não vai ter uma vida funcionalmente social, igual o Felipe tá falando para a gente. Então, tem sim esse resultado, né, cognitivo do ponto de vista que vocês estão falando, e eu posso falar isso para vocês com propriedade, certeza. Bem legal, bem legal. Flaviano, muito obrigado pelo seu feedback. Achei bem interessante essa lógica de trazer esse paralelo entre o que você faz durante o treinamento físico para dar um valor simbólico para as pessoas durante a vida. Por exemplo, andar com o seu neto e carregar a bolsa. Bem legal essa temática e essa ótica. Felipe, caminhando para o final, o debatido isolamento social atingiu muita população em foco do seu estudo, por causa da pandemia do corona. Contudo, eu gostaria que você pudesse dar uma palavra, ou até mesmo palavras, para os profissionais de educação física e esporte que trabalham com essa população. Você poderia, por favor, compartilhar algo com eles que pudesse agregar para as suas carreiras, talvez uma coisa que você aprendeu nos últimos anos ou alguma outra sugestão? Bom, Walter, esse isolamento social ele mexeu com toda a estrutura da educação física, né? Como funciona, né? A nossa profissão ela é essencialmente humana, né? O contato humano é extremamente presente e importante para o educador físico, né? E durante essa pandemia a gente se viu totalmente privado desse contato físico, né? Aqui dentro da universidade, o nosso projeto do ProCid, que trabalha com os idosos, ele passou a funcionar de forma não presencial, né? Por meio de plataformas digitais e etc., né? Videochamadas, coisas do tipo. Mas a dificuldade de promover a atividade física, né? De uma forma não presencial, ela é muito grande. Né? E eu percebi isso também conversando com outros colegas de outras instituições, que todos passam pela mesma dificuldade. Né? Eu acho que o educador físico pós-pandemia, ele vai ter que criar um novo modo operandi, né? Ele vai ter que elaborar novas estratégias para fazer com que as pessoas se movimentem. Né? Já se vê um movimento científico de alguns anos dizendo que todo movimento é importante, né? Todo passo que você dá a mais no seu dia, isso vai trazer algum benefício para a sua saúde, seja ela física ou mental. Mas esse tempo prolongado no isolamento social parece que provoca um fenômeno físico, né, que a gente conhece como inércia, né? As pessoas que foram privadas desse movimento todo, né, de sair às ruas, de ir para as academias e etc., agora eles estão cada vez mais querendo permanecer parados, né? Então a gente vai precisar de um movimento profissional forte aí para dar esse empurrão inicial e colocar a população de novo em movimento, né? Então eu acho que a grande dica agora, né, a grande questão a ser levantada para a educação física agora é como trazer de volta as pessoas à atividade física, ao exercício físico, né? Até porque eles vão voltar com níveis de aptidão bastante diferentes, né? Bastante prejudicados, principalmente, né? Dando um spoiler, né? Já de algo que nós estamos fazendo aqui, a gente já fez algumas avaliações, né? Nessa população mais velha
após um ano de pandemia, e a gente observou drásticas reduções aí no desempenho físico, né? Força de membros inferiores, equilíbrio, flexibilidade. Então, vai ser muito importante, né? Esse profissional de educação física agora, ele é mais importante do que nunca, né? A gente tem um primeiro momento agora que é controlar a pandemia, né? A vacina, a gente conseguir sair dessa situação de pandemia, mas depois a gente vai ter ainda um caminho longo a percorrer, trazendo essas pessoas para um nível de condicionamento físico suficiente, adequado para as atividades diárias, cotidianas, né? Como o Flaviano falou ali, e voltar a ir no mercado, voltar a brincar com as crianças nas ruas, né? A fazer as atividades ao ar livre, né? Que muitos gostam desse tipo de atividade. Então, o educador físico vai ser o profissional da próxima década, vamos dizer assim. Que legal essa. Nossa, eu já vi, mas eu só queria falar um negócio. Cara, que legal essa sacada que você teve, porque pensando bem, você está certo. É uma população que vai voltar para o contato quase que natural anterior, mas com uma demanda ainda maior do que eles tinham enquanto estava no período antes de pandemia. Que legal. Flaviano? Confirmando, né, corroborando essa ideia que o Felipe está propondo aí, de que o profissional ele vai precisar prestar mais atenção nisso na prática dele, né? E assim, mas eu acho que esse movimento, que essa ação de ter um cuidado maior passa também pela ideia de que o idoso, no caso, né, ele é um aluno como qualquer outro. Por exemplo, a criança lá na escola, o que a gente faz para dar aula para uma criança? A gente estuda qual é a linguagem dela, qual é a forma que ela aprende mais fácil, qual a forma que ela se desenvolve com mais facilidade, de uma forma que é prazerosa para ela. E, de repente, o que eu vejo, né, uma falha que tenha na educação física, seja a gente, enquanto profissional, olhar para esses outros públicos que têm essa necessidade do nosso trabalho, a gente simplesmente estudar para atendê-los de uma melhor forma. Dificilmente, 2 anos atrás, a gente imaginaria que teriam idosos que fariam aulas de atividade física, de exercício físico online. Impensável. Impensável. A gente hoje tem aqui eu tenho uma turma com 15 idosos que fazem aula pelo Zoom. Foi fácil no início? Não, não foi. Mas o que precisou ser feito? A gente estudou, tentou entender, tentou criar todos os caminhos mais fáceis para que a nossa aula pudesse chegar até eles, para que eles entendessem como acessar a tecnologia, de clicar no link, de esperar abrir, de ligar o áudio, ligar o vídeo e fazer a aula. Mas hoje a gente consegue, para eles é super fácil. Eu tenho uma aluna que ela só entra atrasada na aula, mas ela já entra dançando, sabe? Super à vontade, porque ela está ali ligada na tecnologia e ela é uma das que relatam para a gente que tem familiares mais novos na família dela que não conseguem acessar a tecnologia, o Zoom, no caso, o WhatsApp, às vezes, do jeito que ela consegue. Então, assim, foi só o trabalho da gente estudar, se preocupar, encontrar a melhor forma de atendê-los, e hoje eles fazem aula, entendeu? A gente está, 1 ano e meio já, praticamente 2, né? Com pandemia, sem esse convívio social mais próximo, os idosos estão aí, cara, fazendo aula com a gente aqui online. Que legal, cara. Extraordinário, irmão. Parabéns. Nossa, essa pegada aí de levar eles ao contato da prática da atividade física pelo Zoom, nossa, impressionante. Pode falar, Felipe. Acho que o áudio, a imagem do Flaviano parou no rosto bonito dele. Pode falar aí. Então, para mim. Eu acho que é muito nesse sentido que o Flaviano coloca, de estudar, de buscar conhecimento, né, para lidar com uma nova situação, uma nova realidade. O que nós percebemos aqui, havia sim uma dificuldade inicial enorme de lidar com as tecnologias, né, com essas mídias sociais, etc. Então, o nosso primeiro momento
dentro da pandemia foi detectar quais eram as dificuldades dessa população idosa em acessar essas novas tecnologias e criar tutoriais, né, criar microvídeos, né, ensinando como baixar o aplicativo, como criar um perfil, como acessar o aplicativo, como curtir a página do nosso grupo, né, como acessar a live da professora lá no horário exato da aula, seja presencial ou depois no arquivo, né? Então, a gente teve que fazer todo esse movimento, né, para ensinar eles a lidarem com isso. Mas isso não é uma questão exclusiva da população idosa. Nós tivemos que aprender a lidar com toda essa nova tecnologia, né? Eu estou trabalhando online há 1 ano e meio e eu vejo que algumas plataformas, né, de videochamada, por exemplo, como o Google Meet, eles vieram também se adaptando ao longo desse 1 ano, né? A capacidade de pessoas conectadas aumentou, a duração das chamadas, agora, né, eles criaram uma lousa digital que você consegue escrever nela, né, que não conseguia antes, salas de bate-papo em grupo, né, dentro de uma única reunião. Então, isso não é exclusivo do idoso, são novidades para todos nós, né? A tecnologia está aí e cada dia mais ela é rápida, ela é dinâmica. Então, o profissional de saúde, né, mas aqui a gente pode enfocar principalmente o educador físico, né? Ele tem que acreditar, né? Ele tem que aceitar a ideia de que vivemos numa era tecnológica, né? Não dá mais para fugir de tecnologia. Então, a gente tem que aprender a lidar com a tecnologia e se adequar e aprender a desenvolver também essas tecnologias, né? Com Então, certeza, eu com acho que certeza. essa é a ideia. Com certeza. E eu pensei nisso, lembrando do Uri, porque o Uri trabalha com atletas de alto rendimento aqui na Alemanha. Uri, você está tendo também esse problema de lidar com os atletas e ter esse treinamento do slow pace breathing à distância? Como está sendo essa experiência? Porque, de fato, para todo mundo o problema é quase que o mesmo. O contato social não pode existir, mas a necessidade de trabalho ainda existe. Só para agregar um pouquinho antes de a gente terminar. De fato, como você falou, é um problema em diversas áreas, né? E na área a gente está criando, a gente criou, na verdade, um estudo de intervenção com atletas de alta performance, como o Walter falou. Nós estamos com o problema de iniciar o experimento, pelo simples fato que é difícil achar atletas por enquanto, no momento. Agora está melhorando um pouco mais, porque aqui na Alemanha estão se abrindo de novo as associações esportivas, os times estão voltando a treinar, então as pessoas estão voltando para a cidade que elas treinam, que é aqui em Colônia, né? Então, mas assim, o fato da pandemia ter limitado tanto o treinamento das pessoas fez com que o início do nosso estudo novo, mais recente, se atrasasse em meses. Realmente, a gente não achava ninguém que estivesse treinando, ninguém que estivesse tendo um dia a dia normal. Muita gente aqui na Alemanha não mora em Colônia, mas como no Brasil também, né, na verdade. E sim mora em outros lugares, até bem longe. Sei lá, gente que volta para casa dos pais para descansar. Eu conheço gente que fez isso. Então agora está começando a voltar para a Colônia. Então esse é um grande desafio nesses tempos de pandemia, digamos assim, né? Uma vantagem da intervenção é que os atletas vão fazer a intervenção em casa através de um aplicativo, né? Então por isso, uma vez que começou o estudo, a participação no estudo, não tem mais problema. O problema mesmo é a pessoa ir para o laboratório da gente para fazer os testes, que são 2 dias de teste, e depois passar 1 mês em casa fazendo esse negócio. Depois que começou a intervenção, tudo bem. Mas o problema é pegar a pessoa nessa primeira fase. Bem interessante. Posso confirmar o que você está falando. Acho que a gente poderia se encontrar exatamente aqui, no Podcast daqui a 1 ano, e a gente poderia realmente falar um pouquinho mais sobre como foi durante e pós-pandemia. Bem legal. Queridos, muito obrigado pelo tempo de vocês. Felipe, Uri, Ricardo e Flaviano, meu muito obrigado. Um grande abraço e nos vemos semana que vem em mais um Podcast.